Olá, turminha do 8º ano, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo que veio no PET, né? PET 1 da primeira semana. O PET ele é bastante resumido, mas nós vamos estar fazendo complementação dessas atividades com explicação, com videoaulas, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar falando sobre a periodização da história. Então, o marco da Idade Antiga é a invenção da escrita. Então, desde que surgiu a escrita, teve início a Idade Antiga e ela terminou com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. Depois, teve início a Idade Média, que foi um dos períodos mais famosos e esplendorosos, da história. A Idade Média, ela iniciou em 476 e foi até 1453 d.C. Nesse período, teve o surgimento do feudalismo e a ascensão da Igreja Católica, Então, as pessoas, elas passaram a ser mais controladas. Por quê? Por causa do sistema feudal e também por causa da Igreja Católica, que teve um aumento de poder. Depois veio a Idade Moderna. Então, o PET 1 ele traz acontecimentos da Idade Moderna. Então, na Idade Moderna, que teve início no período de 1453 e foi até 1789, nessa época, houve um processo de colonização do continente americano, além de muitas mudanças que aconteceram na Europa, influenciadas principalmente pelo Renascimento e pelo Iluminismo. Então, um evento que marca o fim desse período foi a queda da Bastilha. A Bastilha era a prisão real francesa. Então, quando teve a Revolução Francesa, o dia que os revoltosos tomaram a Bastilha, então aquilo ali foi o símbolo que marcou o quê? O fim da Idade Moderna. E a Idade Contemporânea, ela teve início no século XVIII, com a Revolução Industrial, e ela dura até os dias atuais. Então, a história ela é dividida nesses quatro períodos. Isso aí é para facilitar mais o nosso estudo, para a gente se organizar mais, então nos fatos cronologicamente. Então, dentro da Idade Moderna, nós vamos estudar sobre o Renascimento Cultural, que foi um movimento muito importante, que teve início na Península Itálica no século XIV e se estendeu por toda a Europa até o século XVI. Então, essa fase, ela coincidiu, com a prosperidade de algumas cidades na Itália, principalmente Florença, onde a riqueza permitiu grandes investimentos nas obras de arte. Depois nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, porque até então a Igreja Católica é que dominava. Então, dominava toda a Europa. E a partir da Reforma Protestante, o que aconteceu? Veio outras ideias, outras crenças que veio tomando espaço na Europa. Então, a Reforma Protestante ela foi um movimento cristão que aconteceu no século XVI, devido à revolta, principalmente de Martinho Lutero, com alguns acontecimentos dentro da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela estava tomando algumas atitudes que desagradavam muito, principalmente aqueles padres que estavam lá por vocação. Então, eles não aceitavam o que estava acontecendo. E Martinho Lutero foi um deles. Então, ele se revoltou, ele rompeu com a Igreja Católica, ele foi o fundador da doutrina, protestante. Ele publicou 95 teses que ele fixou, na porta do castelo de Wittenberg. E dentro dessas 95 teses continha tudo o que ele queria passar para a população, e explicar
como que a salvação se dava, né? A crença em Deus, como que ela deveria ser, que as pessoas elas não deveriam ficar mais na ignorância, viver submetido à ordem de pessoas que queriam explorar, né? Então, isso aconteceu tudo dentro da Reforma Protestante. Depois nós vamos falar sobre o absolutismo. O absolutismo é a defesa do direito divino dos reis. Os reis podem fazer o que eles bem entenderem. Eles estão protegidos por quê? Por essa teoria, né, de que o rei é o representante de Deus na terra. E essa tese, ela foi defendida por Jacques Rousseau. Então, ele defendia a teoria divina dos reis. E um dos representantes, né, dos reis, que a história cita muito, que foi esse rei absolutista, é Luís XIV, que foi rei da França. Então ele governava, ele cometia muitas atrocidades e ele estava amparado pelo direito divino dos reis, que, né, ele era o representante de Deus na terra, então ele podia fazer do jeito que ele quisesse. Nós vamos falar sobre a expansão marítima, né? A expansão marítima aconteceu entre o século XV e XVII. Um dos fatores que impulsionou a expansão marítima foi a busca de novos territórios e a propagação da religião católica. Como a gente viu, né, na Europa, eles estavam perdendo adeptos, né? Então, o que eles fizeram? Eles partiram para outros continentes, principalmente aqui na América, né? Eles vieram em busca de quê? Em busca de fiéis e em busca de novas terras para extrair riquezas, porque o que eles tinham na Europa já não estava mais sendo suficiente para manter a riqueza, né, o luxo, o nível de vida que eles tinham. Depois nós vamos falar sobre colonialismo, né, que foi uma prática na qual nós aqui no Brasil, a gente entende bem que nós fomos colonizados, né, por Portugal. Então, eles vieram para cá com o intuito de extrair riquezas, né? Como eu já expliquei para vocês, principalmente Portugal. Portugal estava vivendo o quê? Um processo de decadência. Então, eles precisavam de buscar novos territórios para extrair riquezas, né? Para continuar o comércio lá em Portugal. Então, nós aqui no Brasil, nós sofremos bastante, né, com essa história de colonialismo, nós fomos colonizados, né? O Brasil foi uma colônia de exploração, que nós tivemos as nossas riquezas, né, todas levadas para a Europa, e diferente do que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foram colônia da Inglaterra, e lá eles tiveram um tipo de colonização diferente, foi de povoamento. Então, o processo ele foi bastante diferente. Então, nós vamos falar agora também, dentro desse PET 1, sobre as revoluções que aconteceram na Inglaterra. Nós vamos falar da Revolução Inglesa, que foi um conjunto de guerras civis, né, e mudanças no regime político que ocorreram na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda entre os anos de 1640 e 1688. E essas revoluções, elas marcaram a ascensão da burguesia e a consolidação da monarquia parlamentarista, que é o sistema que a Inglaterra adota até os dias atuais. Dentro dessas revoluções inglesas que eu falei para vocês, né, tem a Revolução Puritana, que foi um conflito que ocorreu na Inglaterra na década de 1640 entre a monarquia e o parlamento. Nesse período, Carlos I era o rei do país, ele não aceitava a intervenção política dos parlamentares, né, e de forma autoritária ele governava, e ele era motivado pelos seus interesses particulares, então ele não queria saber de ouvir o parlamento, né? E aí ocorreu a Revolução Puritana. E a Revolução Gloriosa, né, que foi a última fase da Revolução Inglesa, e determinou o fim do absolutismo na Inglaterra e a formação da monarquia constitucional. Então, essas consequências da Revolução Gloriosa foram o que? A redução dos poderes do rei
e o predomínio da burguesia no parlamento. Então, a gente vê até hoje, né, lá na Inglaterra, lá adota o que? A monarquia. Só que a monarquia lá, eles têm uma importância assim, muito grande, porém, na política, quem governa é o parlamento. Mas as pessoas, eles lá, os ingleses, eles amam, eles se importam muito com a vida da família real. Porém, eles são figuras o quê? Decorativas, porque na política mesmo, a família real ela tem pouca interferência. Quem governa é o parlamento. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos também nesse PET. A independência dos Estados Unidos foi um movimento de libertação do país contra a metrópole. Eu já expliquei para vocês que os Estados Unidos foi colônia de quem? Da Inglaterra, né? Então, o tipo de colonização que eles sofreram foi bem diferente do tipo de colonização que o Brasil sofreu, né? Que a gente classifica assim. O Brasil foi colônia de exploração. E os Estados Unidos foi colônia de povoamento, né? Então, os conflitos iniciaram no ano de 1774 e foi assim, bem duradouro, né? Então, só terminou em 1776, quando oficialmente uma guerra entre Inglaterra e os Estados Unidos ocorreu, né? E as nações americanas, né, ou seja, os Estados Unidos, saíram vencedores. E aí eles começaram todo o processo para obter a sua independência e o reconhecimento dessa independência também. Aí, por último, nesse PET, vem a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela aconteceu na Inglaterra. E foi um período bastante importante. Por quê? Porque esse período foi de grande desenvolvimento tecnológico. Então, isso fez com que a Inglaterra ficasse muito na frente das outras nações, devido a esse desenvolvimento. Então, hoje, eu falei um pouquinho sobre o que nós vamos estudar nesse PET 1, porque agora nós vamos começar tópico por tópico, eu vou explicar todos para vocês. Às vezes os vídeos vai ficar um pouco grande, mas eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, né? Porque o PET ele é bastante resumido. Então a gente tem que prestar muita atenção na aula. Se vocês quiserem pegar resumo na internet, colar no caderno, ou vocês mesmos fazer um resuminho do que vocês estão ouvindo no vídeo, vai ficar bom, porque o material do PET ele é bem pouquinho. Então, a gente precisa o quê? De mais material para ter mais conhecimento, tá bom?